Bom dia! Nesta oitava aula, veremos novos conceitos: o impulso, a quantidade de movimento e a relação entre estas duas grandezas. Veremos a conservação da quantidade de movimento e as diferenças entre os choques elástico, inelástico e parcialmente elástico. Quando uma força atua em um corpo provocando um deslocamento ΔX, a força executa um trabalho T igual a F ΔX. Este trabalho altera a velocidade do corpo de V1 para V2. Este deslocamento ocorre no intervalo de tempo ΔT. Se é assim, surge uma nova e útil grandeza física, o impulso. Chamamos de impulso o produto da força pelo tempo, isto é, I igual a F ΔT. Mais força é massa vezes aceleração, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E tempo é segundo, S, então a unidade do impulso é quilograma metro por segundo ao quadrado vezes segundo, ou simplificando, quilograma metro por segundo. Não tem nome especial. Se a força é 5 newtons e o tempo é 3 segundos, o impulso, 5 vezes 3, é 15 kg metro por segundo. Outra grandeza física muito útil é a chamada quantidade de movimento, Q. Ela é proporcional à massa e à velocidade, Q igual a m vezes v1. Se a velocidade muda de v1 para v2, Q muda de mv1 para mv2. O teorema do impulso nos diz que a quantidade de movimento inicial Q1 mais o impulso é igual à quantidade de movimento final Q2. Podemos observar que a quantidade de movimento tem a mesma grandeza do impulso, quilogramas metro por segundo. Um corpo de 4 kg e velocidade de 10 metros por segundo tem quantidade de movimento igual a 4 vezes 10, que é 40 kg metro por segundo. Recebe um impulso de uma força F de 10 newtons por 3 segundos. Então, o impulso é 10 newtons vezes 3 segundos, que é 30 kg metro por segundo. Se o impulso for no sentido do movimento, Q2 será igual a 40 mais 30 igual a 70. Como m igual a 4 kg e Q2 igual a mv2, a velocidade v2 será de 70 dividido por 4, que é 17,5 metros por segundo, e na direção do vetor verde. Mas a quantidade de movimento Q e o impulso I são vetores. Se forem ortogonais, precisaremos usar Pitágoras para o cálculo da resultante. Q2 igual a 50 e a velocidade V2 será de 50 sobre 4, que é 12,5 metros por segundo, na direção de Q2. O impulso é como se fosse uma martelada, um impacto, um evento de curta duração, mas que é capaz de alterar o vetor quantidade de movimento, tanto na sua intensidade, no seu módulo, como na sua direção. O princípio da conservação diz que, na ausência de forças externas, a quantidade de movimento não se altera. Se antes Q igual a zero, depois de uma explosão, a soma das quantidades de movimento dos fragmentos também é zero. Como são vetores, devemos somar como vetores. Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero. Para armar as equações e resolver os exercícios, podemos observar que Q1 seno de θ igual a Q2 cosseno θ e que Q3 igual a Q1 cosseno θ mais Q2 seno θ. No cinema, quando os piratas fazem um disparo de canhão, o canhão recua. Uma bala de 3 kg é disparada com a velocidade V1 igual a 600 metros por segundo. Logo, sua quantidade de movimento é Q1 igual a 3 vezes 600, que é 1.800 kg metros por segundo. O canhão de 3.600 kg ganha velocidade V2 para trás. Sua quantidade de movimento é Q2 igual a M2V2, que é 3.600 vezes V2. Como a quantidade de movimento se conserva, módulo de Q1 igual a módulo de Q2, ou seja, 3.600 V2 igual a 1.800, logo V2 é meio metro por segundo. No caso de uma colisão, chamamos de choque perfeitamente elástico quando não existe perda de energia cinética. A soma Q da quantidade de movimento dos corpos não se altera. A velocidade relativa de um corpo em relação ao outro não se altera, isto é, a velocidade de aproximação V1 mais V2 é igual à velocidade de afastamento V3 mais V4. Se as bolinhas têm a mesma massa, após o choque elas trocam de velocidade. Para o cálculo da quantidade de movimento, escolhemos um eixo que aponta para a direita. Portanto, Q igual a 2 vezes 4, que é 8 kg metro por segundo, positivo, e se mantém positivo após o choque. A velocidade relativa de aproximação e afastamento é de 4 mais 0 igual a 4 metros por segundo. Neste segundo caso, a bolinha verde está em movimento contrário e sua quantidade de movimento é negativa. A soma das quantidades de movimento é zero. Q igual a 2 vezes 4 menos 2 vezes 4, que é zero. A velocidade relativa de aproximação e de afastamento é igual a 4 mais 4, que é 8 metros por segundo. Agora,
Enquanto a bolinha amarela está com velocidade de 4 metros por segundo, a verde está com apenas 1 metro por segundo, e no sentido contrário, Q igual a 4 vezes 2 menos 2 vezes 1, que é igual a 6 metros por segundo. A velocidade relativa V é igual a 4 mais 1, que é 5 metros por segundo. No afastamento, as velocidades se invertem, mas a velocidade relativa, a soma vetorial das velocidades, continua em 5 metros por segundo. Quando uma bolinha se choca com um conjunto de várias bolas, o impulso do choque é transmitido de bola para bola de tal forma que apenas a última ganha o movimento. A quantidade de movimento da bolinha amarela se transfere para a última bolinha verde. Se forem duas bolinhas amarelas com 4 metros por segundo, duas bolinhas verdes ganharão movimento quando saírem, e as duas bolinhas amarelas ficam paradas. Novamente, a quantidade de movimento positiva se conserva e as bolinhas verdes adquirem a mesma velocidade. Se os corpos têm velocidades e massas diferentes, precisaremos resolver um sistema de equações. Antes do choque, a quantidade de movimento é Q igual a 2 vezes 4 menos 3 vezes 4, que é igual a menos 4. Note-se que a contribuição da bolinha azul é negativa, menos 3 vezes 4. A velocidade relativa VR é igual a 4 mais 4, que é 8 metros por segundo. Depois do choque, temos Q igual a menos 2 vezes V3 mais 3 vezes V4 igual a menos 4, e V3 mais V4 igual a 8. Resolvendo, temos V3 igual a 5,6 metros por segundo e V4 igual a 2,4 metros por segundo. Neste caso, as bolinhas não trocam de velocidade. Se acontecer que as duas bolinhas sigam na mesma direção, resolve-se da mesma maneira. A quantidade de movimento é constante igual a menos 25 kg/s por segundo. A soma das velocidades é igual a 10. Depois do choque, as equações são menos 2V3 mais 3V4 igual a menos 25 e V3 mais V4 igual a 10. Resolvendo, temos V3 igual a 11 e V4 igual a menos 1. Para a montagem das equações, supusemos que a bolinha azul depois do choque se movimentaria para a direita, mas como o cálculo de V4 deu negativo, menos 1, isto significa que o movimento real é ao contrário, continua da direita para a esquerda. Se após os choques os corpos ficam juntos, dizemos que o choque é perfeitamente inelástico. Parte da energia cinética se perde no choque, mas a quantidade de movimento se mantém. Neste exercício, antes do choque, Q igual a 6 kg/s por segundo, e a velocidade relativa é de 6 mais 2 igual a 8 metros por segundo. Após o choque, temos um só corpo com massa 2 mais 3 igual a 5 kg e velocidade relativa igual a zero, pois as bolinhas estão juntas. Para a quantidade de movimento Q, temos 5V igual a 6, ou seja, V igual a 1,2 metros por segundo. Existe ainda o choque parcialmente elástico. Depois do choque, a velocidade relativa dos corpos é uma fração da velocidade relativa antes do choque, isto é, V3 mais V4 igual a E vezes V1 mais V2. Este fator E chama-se fator de restituição. No exemplo, Q igual a 2 kg/s por segundo, VR igual a 9 e E igual a 0,6. Portanto, V3 mais V4 é 0,6 vezes 9, que é 5,4. E Q2, portanto, é igual a menos 2 vezes V3 mais 6 vezes V4 igual a 2. Resolvendo o sistema de equações, temos que V3 igual a 3,8 metros por segundo e V4 igual a 2,6 metros por segundo.